A gente vai contar hoje a história de um banco que cresceu de uma forma absurda e quebrou de um jeito ainda mais espetacular. É um caso que envolve cifras gigantescas, muito poder e um colapso que deu o que falar no sistema financeiro. Vamos começar com esse número na tela que já impressiona: 4,7 bilhões de reais. Essa é a grana que o Banco Master chegou a valer no seu auge, uma instituição que, para muita gente, parecia ter saído do nada e crescido numa velocidade assustadora. Para entender essa confusão toda, a gente vai seguir um roteiro simples. Vamos ver a ascensão do banco, o suposto esquema por trás desse crescimento todo, a prisão cinematográfica do fundador e, claro, as consequências de tudo isso. Então, quem está por trás disso? A história começa com um nome: Daniel Vorcaro. Ele assumiu uma instituição que estava praticamente na lona, o antigo Banco Máxima, e a partir daí, a coisa mudou de figura. E o que impressiona de verdade é a velocidade. Pensa só, em apenas 5 anos, o valor do banco foi de 200 milhões para quase 5 bilhões de reais. É um crescimento, assim, fora da curva para qualquer banco. E é claro que o mercado ficou de olho. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de bilhões. Como é que um crescimento desses foi possível tão rápido? As investigações apontam para uma engrenagem financeira bem específica que a gente vai detalhar agora. O suposto esquema era bem bolado e funcionava em 3 passos. Primeiro, atrair grana de investidores com promessas de lucros que ninguém mais oferecia. Segundo, eles criavam, supostamente, ativos que pareciam seguros, no caso, empréstimos consignados, mas que na verdade não tinham garantia nenhuma. E o golpe de mestre: vender esses ativos podres com um risco gigante de calote para fundos de pensão públicos. Assim, o banco se livrava do risco e empurrava o prejuízo para frente, direto para a aposentadoria de um monte de gente. E qual foi o tamanho do estrago? Um rombo estimado em 12 bilhões de reais. Foi esse o prejuízo total que a venda dessas carteiras teria gerado para vários fundos de pensão que aplicaram ali o dinheiro da aposentadoria de milhares de servidores públicos. E aí a história vira praticamente um filme de ação. O clímax é a tentativa de fuga do chefão do banco, que não deu muito certo. E tudo aconteceu num dia só, foi muito rápido. De manhã, o Daniel Vorcaro tenta vazar para Dubai num jatinho, à tarde a Polícia Federal pega ele na pista do aeroporto e à noite o Banco Central chega e fecha tudo, decreta a liquidação do banco. Foi o fim de um império que subiu e desabou na mesma velocidade. Depois da prisão, a investigação mudou de fase. A polícia sabia que o esquema financeiro era só o começo. A chave para entender a rede toda de contatos estava literalmente no celular do fundador do banco. Essa frase que ele teria dito para a Polícia Federal já dava uma ideia do que vinha por aí. Tenho amigos em todos os poderes. O que os investigadores acharam depois só confirmou essa suspeita. Ele tentou apagar todo, claro, mas hoje em dia, com a tecnologia forense que a polícia tem, conseguiram recuperar o que ele achava que tinha sumido para sempre. E essas mensagens apagadas acabaram virando a prova principal do caso. E o que tinha nessas mensagens? Bom, elas abriram uma verdadeira caixa de Pandora, ligando o esquema do banco a agentes muito poderosas lá em Brasília. Olha, o que foi divulgado do conteúdo era muita coisa, desde detalhes da fraude dos 250 mil empréstimos até supostas tentativas de abafar o caso, de pressionar autoridades. Apareceram também menções a pagamentos e relações com pessoas próximas a ministros do STF, além de suspeitas ainda mais pesadas que a investigação começou a correr atrás. Essa tabela aqui resume bem essas conexões de alto escalão que surgiram na investigação, de acordo com as fontes. O ministro Dias Toffoli se declarou impedido de julgar o caso. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes foi mencionado por ter recebido uma bolada do banco. E até uma reunião no Palácio do Planalto teria acontecido. Bom, com o banco quebrado, alguém tinha que pagar a conta. E que conta, hein? Foi uma conta histórica. Para quem não está familiarizado, o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, é tipo um seguro do dinheiro no banco. Se um banco quebra, é ele que garante que os clientes recebam a grana de volta, claro, até um certo limite. E aí que vem o ponto crucial. O resgate dos clientes do Banco Master custou mais de 40 bilhões de reais para o FGC. Para a gente ter uma noção, esse foi o maior resgate da história do fundo. Dinheiro que, vale lembrar, vem de uma contribuição dos próprios bancos do sistema. E este slide aqui mostra o tamanho do problema. A quebra de um único banco causou um abalo tão grande que precisou de uma ação gigantesca para não derrubar todo o resto. Isso mostra o risco sistêmico que essa instituição, sozinha, representava para a estabilidade financeira do país inteiro. Tudo isso deixa uma reflexão bem importante,
O caso do Banco Master não é só sobre um banco que deu errado. É sobre as brechas e os desafios na fiscalização do nosso sistema financeiro. Fica no ar a pergunta: o que precisa ser feito para evitar que uma história como essa se repita?